Oi, querida. Estou muito Oi, feliz. Nossa, quanto tempo, né, que a gente não se vê. Estou muito feliz da gente estar aqui juntas, conversando um pouco, né, um bate-papo aí de tantas coisas, tantas novidades, né? E eu feliz. tô bem feliz também, viu, Pensei Cris? muito em você, porque como você fez tantos cursos comigo de mandalas e tudo, eu acho que a gente tem tanta afinidade, né? Se acompanhou o meu caminho do jardim, das mandalas e também da pintura espontânea, muito, né? Então, eu achei Sim. que seria muito legal eu poder conversar com você e, sei lá, a gente trocar ideias sobre a essência, de tudo que eu estou fazendo atualmente, né? Eu agradeço o convite, sinto honrada sempre de estar com você, Eu que você também. sabe que você é um ser que eu tenho uma grande consideração, faz parte da minha jornada, da minha fase boa de inserção nesse mundo da arte e da arte-terapia. Cris, eu queria perguntar para você. Como que você acabou chegando nesse caminho? O que que te trouxe? Porque assim, você sempre foi muita inspiração para mim. Porque eu lembro que quando eu vim para a arte terapia, eu ainda era uma pessoa muito racional, né? Eu ainda estava muito num processo muito lógico. E eu falava, meu Deus, como que eu mudo isso, né? E você foi a pessoa que me inspirou, que eu olhei e falei assim, dá para ser um ser humano melhor quando eu olhava para você, né? Sentia sempre muita conexão sua com esse processo, né? Do ensinar, o processo da arte, trabalhando com a questão psicológica. E como é que foi esse caminho para você? Olha, para chegar aqui, né, foram muitos anos nesse curso, nesse momento de transpor toda essa experiência no modo EAD, né, difícil, porque tem toda a tecnologia, você tem que enxugar algumas coisas, você não pode devagar com os alunos, né, você não tem esse contato tão próximo também, então é mais científico, né? A forma como você coloca as coisas. Então, eu tive que fazer uma grande revisão. Mas sempre eu tive esse chamado de passar os cursos para EAD, mesmo porque, assim, eu queria expandir para mais pessoas e no EAD as coisas ficam um pouco mais baratas também, né? Não envolve a tua presença inteira ali, que acaba ficando um pouco caro para os alunos, né? Então, eu comecei com a ideia, na verdade, de criar um curso de meditações, que veio do livro da Bea, né, que ela estava montando para mim. Tudo começou dali, né? Que eu criei muitas meditações, você sabe, você fez meus cursos de mandalas e todas elas, cada dia tinha uma meditação diferente, então é um material muito rico. E a Beatriz, que é colega nossa também, ela se encantou com isso e foi montando um livro para mim, para eu vender, dar acesso às pessoas das meditações. Mas as pessoas falavam: ah, mas a sua voz é tão importante, seria bom que tivesse a gravação. E aí eu procurei uma pessoa que lida com isso, a estrategista, né? Pensando no Hotmart mesmo, para passar ele inteiro para esse sistema, e aí as pessoas ouviriam as gravações. Mas nessa busca de entender a essência do que eu esperava, ela falou: a gente tem que começar de onde você começou, que não eram as meditações. E o meu começo mesmo foi o estudo da neurociência, né? O estudo do cérebro primeiro, depois da neuropsicologia, estudo das funções cognitivas, e aí eu mergulhei fundo no estudo da arte no cérebro, onde é o meu maior diferencial, o meu maior conhecimento. É, e aí muitas coisas foram acontecendo juntas, mas eu tive que voltar para trás. Esse curso eu já dou há mais de 20 anos, todos os anos, né? De forma online e presencial, mas antes ele era presencial mesmo. Todo mês as pessoas viajavam para o meu espaço em São Paulo para fazer.
E então eu fiz assim uma súmula dele que não é bem súmula, né? É ele, mas com tudo de melhor que ele consiste nas aulas, né? De tudo que eu ensinei, e aí as atividades práticas que eu fui inserindo vieram assim da experiência do meu próprio cérebro que eu inseri no curso, e com o EAD eu pude organizar de uma forma metodológica como fazer essas atividades de forma instrutiva, organizada. Então, assim, eu acho que deu um up, né? Assim, eu trouxe mais ciência ainda para aquilo que eu já fazia e estava dando certo, né? E aí, eu quis expandir, então eu estou ainda construindo, mas veio uma inspiração muito forte de montar uma pós-graduação mesmo. E aí eu pensei, ligado ao MEC e tudo, mas aí eu vi o trabalho que dá, tem que ter professores convidados, com doutorado, você reger todo mundo, nem sempre forma turma, você tem que estar sempre junto. E esse sistema que eu estou trabalhando, a gente disponibiliza, a pessoa compra, ela faz no tempo dela, tem os dias de supervisão, aí eu fui expandindo para o meu, para uma outra coisa que é forte, que é todo o caminho, né, de muitos anos com mandalas e os cursos todos que eu montei. Então, eu criei um curso que fala um pouco de cada curso, de cada Tá, técnica, e que dá toda a fundamentação. Aí ficou assim, mandala como abordagem, né? Neuropsicologia como essência. E tem outras, e milhões de outras abordagens, né? Tem a questão dos idosos, que é uma experiência muito grande que eu tenho, tem outras abordagens com outras técnicas, tem a questão da ecoarte terapia ou arte natureza, que também tem uma experiência enorme. E eu sou um pouco de tudo isso. Então, aí eu falei, bom, então vamos pegar isso que já está começando e coloca mandalas como abordagem e traz outras abordagens, e uma delas eu especializo em idosos e depois, e aí vai crescendo. E nesse caminho aconteceu a definição do meu método, entendeu? Então foi assim, foi vindo a intuição, tudo muito rápido, né, Helena? É uma loucura você preparar tudo, mas ele tá muito bonito mesmo, né? Tá uma gracinha. É como se teve uma época da minha vida que eu juntava um monte de imagens, figurinhas, numa pasta para pintar quadros, que eu adoro pintar, você sabe. E sim. aí, um dia começou o computador e tal, podia escanear. Eu falei, então eu aprendi a usar o computador, porque eu também nem usava, né? Aí começou o e-mail, nananã, e eu peguei tudo aquilo e pus tudo dentro de arquivos no computador, escaneei, organizei. Então agora eu estou sentindo que eu estou fazendo outra coisa assim, só que para um avanço maior, tecnológico, né? Tá. Acompanhando a modernidade do mundo de hoje, que é um mundo mais tecnológico mesmo, né? Que nem sempre a Sim. gente pode estar presencialmente em tudo, é tão difícil, né? Hoje, realmente, as pessoas estão buscando essas coisas mais práticas. E tem esse diferencial, mas aí eu fui além, eu desenvolvi muito mais as minhas ideias, os meus conhecimentos, estudei mais a criatividade no cérebro, estudei a espiritualidade no cérebro e tá caminhando, então ele está evoluindo muito. Aí eu pensei de fazer a formação e é o que a gente vai lançar agora, em Ah, novembro. muito bacana. Muito bacana, Cris. Eu tenho como lembrança e como experiência que os seus processos, eles são sempre tecidos, né, entrelaçados, com muito amor, muita arte. E traz também aquele lado da espiritualidade, né, muito forte, né? Eu acho que esse processo intuitivo e como você acaba navegando por esse processo e trazendo esse conteúdo científico, ele tem uma relevância muito grande para quem está do outro lado, né? No lado de aprendiz do método da Cris. Isso para mim fez bastante diferença, né? O processo das mandalas para mim foi muito rico. A vivência que fiz contigo da pintura espontânea foi uma virada de chave para mim.
E acho que eu acredito que esse método realmente vai ser surpreendente. Quero conhecer ele. Então, ele tem muito da vivência da pintura espontânea, né? Mas ele tem muito da vivência da Cris, desde criança mesmo, né? Que eu sou uma pessoa espiritualista, sempre fui, né? Ligada a entender os mistérios da vida, é o que acontece em várias, filosoficamente, cientificamente, né? Então, eu fui procurar, a minha primeira profissão que eu procurei foi a biologia, para entender a ciência sobre todos esses processos, esses fenômenos, né, que aconteciam. Eu queria entender esses mistérios da mente, esses mistérios das minhas indagações, né? E aí eu cheguei eu vi que não era só esse caminho, eu queria mais, eu queria ajudar pessoas, eu queria sentir as pessoas nesses processos, tal como eu me sentia, né? E aí eu fui fazer a terapia ocupacional e logo entrei na neurologia, depois na neuropsicologia, e trabalhei já direto com pessoas com lesões e envelhecimento, né? Porque eu estava muito instigada a entender a morte, né? Principalmente Tá. pela minha experiência de uma morte eu era tão nova, né? No caso, perdi uma mãe, que foi uma pessoa que me deu muitas oportunidades da minha essência, né? Se desenvolver e eu tinha bloqueado depois disso a arte em mim, tinha bloqueado a minha vida, eu perdi memória, inclusive, né? Eu tive praticamente um trauma, assim, né? E eu não lembro muitas coisas da escola, da época da escola Amigos, que eu convivia. Então eu fiquei assim, totalmente enclausurada, né? Num quarto escuro, vamos dizer, né? Nessa grande tristeza. E aí eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Aí que eu fui buscar na natureza a minha cura, né? E sempre fui plantando flores e tentando entender por que que as plantas morriam, como elas renasciam, e aí eu fui entendendo os ciclos da vida. E nesse caminhar chegou também a arte, mas antes da arte chega a ciência mesmo, onde eu vou estudar o envelhecimento e a espiritualidade foi vindo nos caminhos, e aí virou uma coisa muito linda. Ela sempre permeava os meus trabalhos, onde eu sentia uma presença do divino, né, nas minhas atividades com pacientes e tudo, mas eu também não entendia tudo. E foi com a pintura espontânea que eu consegui acessar esses fenômenos em mim de uma forma um pouco mais clara. E aí eu cheguei na neuroespiritualidade, na física quântica, na geometria sagrada, com as mandalas, no estudo da luz, no Goethe, então, que é uma linha mais, que tem a ver mais com antroposofia. Então, eu fui ampliando e eu fui me abrindo. E hoje eu sou uma pessoa alegre, realizada. Eu saí daquela clausura, né? Há muito tempo já, mas agora mais ainda, porque eu gosto, né, de tudo que eu faço, estou sempre criando e sempre instigada a conhecer mais e mais e mais. Então, eu comecei a perceber, aconteceu o seguinte, eu tive um grupo de neuropsicologia da arte, que foi de 2023 para 24, que elas foram muito assíduas no curso, assim, as meninas. Eu tinha muitas alunas, foram umas 20 e tantas, e ninguém quase faltava, e fizeram um processo bem intenso, e eram bastante científicas. E aí eu comecei a registrar os trabalhos delas, e falei, acho que a gente tem que montar um Instagram. E aí, nessa de achar um nome, não podia pôr a neuropsicologia da arte, Cris Anauati, é muito comprido, né? Então, eu coloquei neuropsicoarte. Então, refletindo, aí surgiu esse nome. Falei, que coisa, né? Neuro. Então, aí eu fui vendo que batia com as minhas experiências. Neuro, a neurociência, psique, né? Toda a parte psíquica e espiritual, aí eu incluo.
e a arte como abordagem, né? Então, acabou virando um espaço para eu refletir sobre todo esse trabalho que eu faço, como eu trabalho com as pessoas, com os alunos, com as atividades, com o meu envolvimento, com a empatia, que também veio de conhecer um pouco mais da comunicação não violenta, mas pelos estudos ligados a esses estados transcendentes, alterados de consciência, que geram a possibilidade de você acessar mais o seu inconsciente, mas um trabalho baseado no amor, né? Na essência da relação, do encontro. Aí eu busquei também conhecimentos desse tipo na Unipaz, né? De Brasília, onde a gente tem uma linha mais. Muito na natureza, na verdade, né? Porque aí eu cheguei em alguns teóricos bem da natureza, que trabalham com a sustentabilidade, com a ecologia profunda, e eu fui entendendo essas formas de eu mesma trabalhar. A experiência das flores que eu fiz, né, que foi bastante profunda, então eu falei, esse é o meu jeito, e aí eu fui definindo, definindo, e cada vez está mais, agora está hiper definido, mas expandindo, né? Então, basicamente é Acho lindo esse processo seu de expansão. Porque toda vez que eu encontro a Cris, ela tem um projeto novo e esse projeto nunca fica no papel. Quando eu encontro você da próxima vez, já está mais um processo que está acontecendo. Essa coisa de não ficar só na ideação, né? De colocar em prática. E essa facilidade tecnológica que você tem, que eu acho maravilhosa, que ajuda muito nessa conectividade, né? Que nem eu moro num estado, você em outro, e eu ter essa facilidade de acesso a você através da ferramenta tecnológica, isso também foi um grande diferencial para a gente ter esse contato e conseguir aproveitar esse processo tão maravilhoso que você desenvolveu com muito amor, muito carinho, muita sabedoria, né? E conhecer o seu jardim, todo esse processo da natureza que faz parte daquilo que você coloca no mundo, como é bonito, como é rico, né? É um privilégio para quem consegue participar desse processo com você. Tenho certeza todas as pessoas que eu conheço que fizeram parte disso, acho que têm a mesma devolutiva que eu, assim, uma experiência que muda a nossa vida, Cris, né? Então, muito. eu Você espero acha que mesmo que seja esse seu caminho das suas experiências com os meus cursos mudaram sua forma de atuar com seus pacientes, seus clientes? bastante, bastante, né? Eu acho que você me trouxe essa possibilidade de sair do racional, olhar para esse processo criativo, porque eu trabalhava com processos muito racionais, né? Coisas de tecnologia. E aí eu acho que olhar para isso, voltar para esse processo criativo, me organizei muito com a questão das mandalas e trabalhar esse intuitivo também, né? Se permitir trabalhar esse criativo através da intuição. Acho que isso foi um grande diferencial para mim. Acho que me tornou uma pessoa melhor para mim primeiro, para depois eu conseguir acolher, né, as pessoas que vinham me procurar na arte terapia e também no processo da homeopatia, né, com os atendimentos. Então, para mim foi muito rico e é até hoje, né? Eu sempre cito muito você como uma das pessoas de referência que eu tenho nessa área, porque eu sei que o seu Obrigada. conhecimento e uma coisa que eu falo para todo mundo é quão diferente é o acolhimento dentro de um processo realmente acolhedor nessa parte toda. Porque quando a gente fala do científico, muitas vezes a gente fica num lugar um pouco mais distante das pessoas, né? E eu nunca senti que isso aconteceu com você, né? Apesar do científico, você sempre deixou esse processo muito livre para as pessoas sentirem o seu processo, sentir que também tem capacidade de dar conta deles, né? Eu acho isso também muito rico. Eu acho que Ah, você que legal. teve um Mesmo as papel pessoas, essencial. que bom, poxa, que bom. Mesmo as pessoas que fizeram neuropsicologia da arte, elas falam isso também, que é bem mais científico esse curso, né?
As mandalas, elas são mais experienciais e atingem esses níveis do transpessoal muito rápido também, né? Principalmente nos temas que você vivenciou, que foi da natureza, a história da arte, né? A história da arte foi bem interessante também, né? Entender Foi. a, a humanidade toda nesse processo da arte, né? E ainda criar a partir disso só mandalas e não outras obras diferentes, né? Então, trabalhamos muito com a criatividade. Eu acho que vocês puderam viver muito a criatividade, né? Sim, Nesse curso. sim, Então, na formação, eu pretendo colocar todas as modalidades de técnicas, elas já estão, né? Já está dentro do programa, colocar a atuação específica para o envelhecimento, colocar também esse trabalho, principalmente com a natureza, que é mais profundo ainda, né? Que tem um outro olhar, que eu acho que tem que ter uma ciência sobre isso também. E aí falar sobre a espiritualidade no cérebro. Então, hoje mesmo já dei uma aula e acabei falando dessa história, né? Foi bem legal. Cada vez mais está clarificando, né? As vivências que eu tenho feito nas jornadas, que a gente convida pessoas de fora, assim, estão sendo muito profundas, né? Muito intensas e transformadoras em pouco tempo. É interessante, pessoas que eu nem conheço. Então, a gente vê que existe um suporte que está acompanhando um processo, mas muito a aprender ainda, né? Claro, com toda a minha. é, Quanto mais você sabe, mais você quer saber, né? E é. que você quer expandir mais, não é mesmo? E você é um repositório de muitas informações, e muitas informações ricas e compartilhadas, né? Acho que esse dom de expandir esse processo para outras pessoas com uma naturalidade muito grande é um grande dom que você tem. E acho que esse dom ele não é para qualquer pessoa, né? É uma opinião bem particular minha. Tem pessoas que são muito boas em técnica, são muito organizadas, mas você conseguiu, para mim, trazer isso tudo, né? O acolhimento, esse olhar além daquilo que está acontecendo aqui. Então, acho que isso com certeza vai ser uma marca de sucesso para você nesse novo Obrigada, viu, projeto. minha querida? Obrigada mesmo. Olha, foi uma delícia a gente ter um tempo específico, né, para não nos alongarmos muito, eu não tomar muito seu tempo, nem você, você deve ter seu atendimento aí, né? Então, eu queria só agradecer, Lina, você está no meu coração, você sabe disso, né? Do fundo da alma mesmo, encontro de Sim, almas. Mas, na verdade, o que eu faço, assim, é um encontro de almas com as pessoas, né? É isso, porque eu vejo nelas a essência mais pura mesmo, né? Como eu vi em você, né? Nem toda essa potencialidade tão profunda do teu olhar e tanta sabedoria que está por trás, que estava ali oculta, guardada, né? Dentro de um trabalho tão racional e hoje está aí, sendo exercido, usada essa sabedoria e continue aí, né? Porque é maravilhoso isso, né? Do que é o obrigada, humano, do Cris. que é um processo de equilíbrio, né? De um ser humano. E hoje, assim, com a formação, eu vou formar, e já formei, acho que você já é, né? Uma terapeuta pode se considerar uma terapeuta neurointuito criativa, Ah, que entendeu? lindo. Sim, Bonitinho, né? Mas eu acho que falta um pouco mais da neuro ainda. Você vai chegar lá. Vamos. pô. Logo eu me encontro em alguma turma dessas aí. O Com certeza intuito, vou estar. o intuito e o criativo já estão aí, né? Agora falta Sim, você só conhecer também a ferramenta do cérebro, que eu acho que pode engrandecer mais ainda, né? com O certeza. Jung você já Para mim vai tem, ser né? uma honra. O Jung já faz parte já da jornada. Já, que bom, que bom. Mas existem outros, né? Porque ele foi praticamente um físico quântico, né? Mas eu acho que você pode
ir além, e tem muita coisa ainda, né? Nós temos, nós duas, né? Acho Todos que é temos. como você falou, né? A gente vai aprendendo, a gente quer aprender mais, a gente quer aprender mais. E eu acho que esse processo, para mim, ele acontece de uma forma meio mágica, né? Até brinco com as pessoas que eu conheço e tenho mais contato dessa área, que eu falo que são as minhas pessoas estranhas preferidas, né? Porque porque a gente acaba indo para assuntos variados que sempre acabam se cruzando e dando um resultado ainda melhor e nos tornando pessoas melhores e proporcionando que a gente atenda os outros também de uma forma muito melhor. Esse acho que é o grande processo, Cris. E eu sou muito Nossa, grata pela sua querida. amizade, pelo seu Obrigada por me acolhimento. acompanhar, né? Sempre. Isso que eu fico feliz, viu? Sua presença é muito Continuamos importante para mim. juntas. E a gente Tá, se fala joia. de novo, então. Muito obrigada por sua presença aqui. Um beijo, meu amor. Beijo, minha querida.